Amados e queridos irmãos e ouvinte da Palavra de Deus, aqui quem vos fala nesse momento é o teu amigo, irmão Leandro. Seja bem-vindo a todos que vai ouvir esse áudio de oração, você que vai ouvir dentro do ônibus, você que vai ouvir essa oração dentro da tua casa, você que está no leito de cama, está no leito de hospital e você está assistindo essa oração, você está no canal Palavra Revelada. Amados e queridos irmãos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de tocar no sino para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo nosso nesse canal. Nesse momento, amados irmãos, nós vamos fazer uma oração, a oração benção ou maldição. Que oração é essa? Benção ou maldição? Amados irmãos, nós vamos estar clamando, eu vou estar orando por alguns nomes, tem muito nome, muitos nomes para nós estar orando, Vamos estar orando também nessa oração pelo Edson Silva, do canal de hino, canal Edson Silva. Vamos estar orando pelo nossa Maria Cavalcante. Vamos estar orando também pelo Daniel, Vamos estar orando pelo pastor Gilmar. Tá orando também pela esposa do nosso pastor Gilmar. Tá orando pela Viviane, por essa família, levantando os muros, que tem sido uma bênção de Deus na terra, que tem anunciado o evangelho. Também vamos estar orando pela culinária, divertida, canal Eu e a Bíblia, orar pela Beatriz, orar pela Mônica. Irmão, são muitos nomes, Evangelista Raimundo Bispo, missionária Elza Chaves, o canal Nosso Dia a Dia com Ivanildo, orar também pelo Cristóvão, orar pelo canal Luz que Liberta, orar pela Miriam Maria, orar pelo pastor Jailton, canal Deus Fala Comigo, orar também pelo canal canal Missionária Palavra de Fé. Amados irmãos, são muitos nomes para nós estar falando, mas no decorrer da oração nós vamos estar orando por cada nome, orando pela tua casa, pela tua família. Não se esqueça que nós estamos nessa oração, a oração benção ou maldição. Amados irmãos, nós temos que orar, A oração é bíblico e nós temos que orar por todos. A Bíblia fala que é por todos. Orar pelos governantes, orar pelos reis, orar pelos governadores, pelos presidentes, orar pelos pobres, orar pelos ricos. A nossa função é orar por todos. Por que, pregador? Porque a Bíblia fala, Paulo está instruindo Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz para Timóteo, admoesto Timóteo, antes de tudo, que se faça pregações. Paulo está falando, está instruindo, está ensinando o teu filho na fé, por nome de Timóteo, para que Timóteo pregue a palavra de Deus, anuncie o evangelho. Paulo está ensinando Timóteo para ele fazer orações, orar por todos, fazer orações de intercessões. Louvado seja o nome do Senhor, Paulo está falando para Timóteo orar pelos reis. Paulo está falando para Timóteo orar por todos os que estejam em iminência, porque a oração, amados irmãos, ela move a mão de Deus. Aí Paulo diz lá em 1 Timóteo 2, capítulo 2, diz, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, Então, a oração é para Deus tocar na tua vida, para que você venha ter uma vida sossegada, uma vida quieta. Se tiver atribulado, através da oração você vai ter uma vida quieta, sossegada. E Paulo também está ensinando a Timóteo, para ele ter piedade, piedade e ter honestidade, piedade, ter misericórdia, ter piedade do próximo, Então, louvado seja o nome do Senhor, irmão, o plano de Deus, Porque a Bíblia fala que isso é bom, a oração é bom, é agradável diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Deus, ele não quer que ninguém se perca, amados irmãos. Deus, ele quer salvar a vida do homem, a vida da mulher. Deus quer libertar. Deus não vai fazer nada por você. Você tem que dar um passo para Deus. Você tem que aceitar Jesus, você tem que se arrepender, largar essa vida que está te trazendo desgraça, sofrimento. Ei, quando você faz isso, Jesus entra na tua vida, Jesus muda a tua história. Ei, é um hino que diz, amados irmãos, você está sofrendo porque quer. Jesus, aleluia, ele diz, louvado seja o nome do Senhor. É a oração, a bênção e a maldição. Vamos começar essa oração. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 11, 26, diz: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Tá vendo? Tá vendo que Deus coloca diante de mim e de você a bênção e a maldição? Então é você que escolhe. Você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição? A Bíblia fala que a nação de Israel, a bênção estava sobre ele, ele tinha que cumprir o mandamento de Deus. O Israel, a nação eleita, os israelitas, tinha que obedecer a Deus, andar no teu caminho, para que a bênção de Deus venha estar sobre ele. Mas se eles não guardassem, se eles desobedecessem, se eles não cumprissem o mandamento, se eles desviassem do caminho do Senhor e seguissem outros deuses, então sabe o que aconteceria? Ele estaria debaixo de maldição, tá vendo? Você tem que estar debaixo de bênção. Você tem que escolher o caminho da bênção, que é Cristo. Ele é o Salvador, amados irmãos. Vamos orar nessa noite, nesse dia de hoje, né? É a oração, a bênção e a maldição. Oh, clama labanda rabacalabanda rábia. Espírito Santo de Deus, oh meu Pai, nesse momento, Pai, de oração, meu Pai, a oração, meu Pai, a bênção e a maldição, meu Pai, eu creio, meu Deus, assim como os israelitas, meu Pai, Senhor, meu Pai, tinha, meu Pai, que cumpriu o mandamento. Ele não poderia, meu Pai, se curvar diante de outros deuses, diante, meu Deus, de Astarote. Ah, meu Pai, diante, meu Pai, ah, meu Pai, de Quemos, meu Pai, de Moloque. Ele não poderia se curvar diante, meu Pai, daquelas idolatrias, meu Pai. O Senhor mostrou para eles que o Senhor era o único caminho. O Senhor, meu Pai, era a solução. O Senhor, meu Pai, supriu, meu Pai, com toda a rebeldia da nação. A mão do Senhor estava sobre aquele povo. Meu Pai, nesse momento de oração, meu Pai, Senhor, nos ajuda, meu Pai. Ajuda o teu povo, Senhor, a caminhar, Senhor, na direção certa. Ajuda o teu povo, meu Pai, obedecer, meu Pai, a tua palavra. Porque nós sabemos, meu Pai, que a maior dificuldade, meu Pai, do ser humano, meu Pai, o ser humano, meu Pai, tem, meu Pai, dificuldade de obedecer a sua palavra. Meu Pai, o ser humano tem, meu Pai, enorme dificuldade em, meu Pai querido, ah, meu Pai querido, em obedecer, ah, meu Pai querido, a obedecer a Deus, a obedecer ao Senhor. Ah, meu Pai, nesse momento, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, a obedecer a tua palavra. Ah, meu Pai, nos oh, glória, 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 glória a Deus. Amalabanda rabanda rábia. Meu Pai, o ser humano tem dificuldade, meu Pai, de obedecer a tua palavra, porque a Bíblia, Pai, nos mostra isso. Ah, meu Pai, Adão, meu Pai, o primeiro homem, meu Pai, criado, meu Pai, que o Senhor colocou ali no jardim do Éden. Adão, meu Pai, o Senhor depois fez um sono pesado sobre Adão. Ah, meu Pai, colocou ali aquele casal, ah, meu Pai, no jardim do Éden.
meu Pai, receberam, meu Pai, a ordem de Deus. O Senhor falou com eles para que não, meu Pai, comesse do fruto da árvore do conhecimento. O Senhor falou, meu Pai, o Senhor avisou a eles. Meu Pai, entretanto, Senhor, meu Pai querido, meu Pai querido, Satanás, tentado por Satanás, meu Pai, acabaram, meu Pai, comendo, meu Pai, e foram, meu Pai, expulso do jardim do Éden. Adão e Eva desobedeceram a voz de Deus. Deus avisou, não come desse fruto. E Satanás, o nosso inimigo, meu Pai querido, enganador, meu Pai, aquele, Senhor, que não foi fiel na verdade, meu Pai, aquele que é mentiroso, é o pai da mentira, enganou Adão e Eva, Senhor. Eles desobedeceram, Senhor, a tua palavra. Meu Pai querido, Pai amado, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, a obedecer, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, obedecer a tua palavra, Senhor, nos ajuda, Senhor. Meu Pai querido, meu Pai, debaixo da obediência. Meu Pai querido, meu Pai Uzias, meu Pai, meu Pai sabia, meu Pai, que somente, meu Pai, o sacerdote, meu Pai, podia entrar no templo, Senhor, entrar no tabernáculo, meu Pai. Uzias, meu Pai querido, era rei. Meu Pai, ele entrou no tabernáculo, meu Pai, e ofereceu sacrifício, e ofereceu incenso, Senhor. Meu Pai, Uzias tomou a decisão de entrar naquele lugar, e ficou, meu Pai, leproso, Senhor, porque desobedeceu, não obedeceu, Senhor. Meu Pai querido, nós estamos debaixo, meu Pai, Senhor, é a bênção ou a maldição, ou nós obedecemos a Deus, ou nós não obedecemos, ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós não fazemos. Meu Pai, nesse momento, meu Deus, Jesus, eu quero começar orando, Senhor, Deus de maravilha, meu Pai, nós sabemos que a oração, meu Pai, meu Pai, assim como Paulo, Senhor, falou para Timóteo, instruiu Timóteo, meu Pai, para orar, para pregar, meu Pai, fazer orações, orar pelos reis, pelos presidentes, orar pelos governantes, Senhor. Meu Pai, nesse momento, Senhor, meu Pai querido, nós estamos clamando de joelho dobrado, meu Pai, porque isso é bom, é agradável, meu Pai, diante do nosso Salvador, diante do Senhor. Meu Pai, o Senhor não quer que ninguém se perca, não. O Senhor não quer que ninguém se perca, não, Senhor. O Senhor quer que todos, meu Pai, venha, Senhor, ao conhecimento da verdade. O Senhor, meu Pai, abre a visão, Senhor. Meu Pai, abre a mente dessa pessoa. Meu Pai, nós sabemos, meu Pai, que Satanás, o nosso inimigo, o inimigo da igreja, Senhor, ele não quer que o ser humano venha enxergar a verdade. Satanás não quer, meu Pai, que quando essa pessoa, meu Pai, conhece a verdade, ele perde a força. Meu Deus, Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, meu Pai, 2 Coríntios, Senhor, capítulo 4, meu Pai, eu creio, Senhor, meu Pai, 2 Coríntios 4, versículo 4, meu Pai, vem dizendo, Senhor, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem, aleluia, de Deus. Satanás não quer, meu Pai, que o teu povo venha a ser iluminado pela tua palavra. Satanás sabe, meu Pai, meu Pai, que quando o evangelho cega na vida dessa pessoa, ele não consegue enxergar, meu Pai, ele não consegue roubar a palavra. Nosso entendimento são abertos, Senhor. Meu Pai, abre o entendimento, meu Pai, nesse momento. Toma, meu Pai, o pastor Leandro Gonçalves nas tuas mãos. Abre o entendimento do teu servo. Meu Pai, que as pessoas que vêm ouvir, meu Pai, a palavra, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, tomar o ministério do teu servo. Toma o Dedé Nunes na tua mão, anunciando a palavra. Toma o Reginaldo Marcelino Santo nas tuas mãos. Toma a Tatiane, Senhor, Misael Eletrônica, Senhor, aliança com Deus. Toma
Ramona Aruda nas tuas mãos. Ah, meu Pai, toma, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor. Cada um, meu Pai, que vai assistir esse áudio, aonde estiver. Ah, meu Pai, faz o milagre acontecer. Meu Pai, transforma. Ah, meu Pai, nós sabemos, Senhor, que a única solução para o ser humano não há outro, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ah, meu Pai, é Jesus Cristo, meu Pai, o Cordeiro Pascual, meu Pai, que foi levado ao matadouro como ovelha muda, Senhor, que foi levado, meu Pai, naquela cruz, que carregou aquela cruz pesada pelos nossos pecados. Meu Pai, nós não tinha pecado, Jesus não tinha falha, Jesus, meu Pai, foi um homem, meu Pai, santo, não saiu palavra top da tua boca. Jesus, meu Pai, ah, meu Pai, não teve pecado. Ah, meu Pai, a tua palavra diz, Senhor, que nós amamos.